Ontem estava eu e minha querida esposa aqui ministrando um encontro de casais. Quem veio no encontro de casais faz um uhul bem forte aí. Foi benção, não foi, gente? Glória a Deus. Eu e a Alain estavam aqui conversando um pouquinho com os casais e eu falei um negocinho bem rápido a respeito de perdão. E na hora que eu falei sobre isso, o Senhor aqui, na hora aqui em cima do púlpito mesmo, o Senhor ministrou no meu coração, você vai falar sobre isso amanhã. E hoje pela manhã, bem cedinho, quando eu levantei para orar, para ter um tempo com o Senhor, e eu comecei a orar para buscar do Senhor o que Ele queria comunicar com o coração da igreja nessa noite, Ele me fez lembrar que Ele tinha comunicado isso para mim, que era para falar a respeito de perdão. E aí, conforme eu orava e buscava o que o Senhor gostaria que eu comunicasse, o Senhor foi enchendo meu coração de tantas coisas. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Estamos começando hoje uma série de mensagens a respeito de perdão. Tá? Pelo menos 3 mensagens. Hoje, domingo que vem e o outro. Né? Isso se Deus não der alguma coisa diferente para a Alaine, porque ela já está falando assim, eu vou falar. Tá? Pelo menos aquilo que o Senhor compartilhou ao meu coração, eu vou 3 semanas para falar com você a respeito de perdão. E por que falar sobre isso? Porque a tua vida depende disso. Nossa, pastor, é pesado assim? É forte assim? É forte assim. E eu quero te dizer, quem tomou a vacina aqui do Covid e passou mal nos dias seguintes? Levanta a mão aí. Então deixa eu te contar uma coisa. Você não vai sair daqui bem hoje. Porque hoje eu vou mutar o vírus do perdão e vou colocar dentro de você. Entendeu? Porque o perdão é um vírus, a falta de perdão é um vírus que mata. E nós vamos mutar ele e vamos colocar aí para virar um antídoto para que você nunca mais sofra no cativeiro da falta de perdão. Amém? Só que pode ser que essa semana você fale assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Entende? Mas não tem problema, eu te garanto que você vai conseguir. Você vai conseguir ser livre deste cativeiro. Amém? Porque o poder de Jesus te liberta, te livra, te salva e te coloca num lugar de paz e liberdade. Você crê? Amém? Glória a Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 1. Mateus 18, 1. Acharam? Vamos orar então. Senhor, eu sei que o Senhor já rugiu, já derrubou muitas muralhas de mente aqui. Mas eu te peço que o teu Espírito continue a agir na mente, no entendimento e no coração de cada filho aqui. Pai, nós proibimos o ladrão da semente agora. Nós proibimos todo espírito de distração e confusão. Senhor, que mentes e corações estejam entendidos, preparados e abertos para receber essa palavra. E que ela caia como uma semente, gere frutos. Frutos para a vida toda, Jesus. Frutos que vão gerar colheita de 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que todas as mentiras que Satanás contou a respeito do perdão, que seja tirada agora da mente de cada filho aqui, do coração de cada filho, e que eles entrem num lugar de liberdade no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Naquele momento os discípulos, pegaram aí, versículo 1, 18:1. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, como esta criança, é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças está me recebendo, mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. A versão aí está diferente, né? Então, ai do mundo, NVI a minha também, por causa das coisas que fazem tropeçar.
é inevitável que tais coisas aconteçam. É inevitável que tais coisas aconteçam. Mas, ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-o, jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as 2 mãos e os 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que ter os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Amém? Primeira coisa que eu quero fazer você compreender comigo nessa noite. Versículo 1, vai colocando os versículos para mim, por favor. Versículo 1 diz assim: que Jesus, os seus discípulos chegaram até ele para perguntar. Não foi isso? Então, isso me faz entender que esta palavra é para aqueles que creem em Jesus. Não é uma palavra para aquele que está lá fora, que não conhece Cristo, que não segue os princípios de Jesus, que não está nem aí para as consequências dos seus erros, das suas atitudes, que não tem conhecimento de quem Jesus é e vive a vida do jeito que bem entende. Às vezes porque está perdido, porque nunca encontrou Cristo, mas... Então, o que eu estou tentando te alertar, não tente pegar esta palavra e levar lá para alguém que você sabe que precisa perdoar alguém e tentar enfiar a goela abaixo dele, porque esta palavra é para discípulos. Entende ou não? Esta palavra é para pessoas que já seguem a Cristo. Esta palavra é uma palavra para aqueles que já creem em Jesus. Quem crê em Jesus aqui diz amém. Então essa palavra é para você, tá bom? Então, ele começa a explicar a respeito de um assunto. O questionamento dos discípulos é: quem é o maior no reino dos céus? É um questionamento um tanto quanto imaturo. Por quê? Presta atenção aqui. Porque quando a gente determina quem é o maior, a gente automaticamente está determinando todos os outros que são menores, certo? E isso é uma competição, sim ou não? Se eu estabeleço um maior, porque todos os outros são inferiores a este, e isso cria um ambiente de competição, não cria? Vocês entendem o que eu estou falando? E o reino de Deus não é um reino de competição. A Bíblia nunca estimula a competição, a Bíblia estimula cooperação. O reino de Deus é um reino onde o grande é o pequeno, entendeu? E o rico em Deus é o que se faz pobre, entende? É aquele que se faz menos que é colocado em lugar maior. Então o reino de Deus não tem as estruturas humanas que nós conhecemos. Então o reino de Deus não é um reino de competição. Então, quando os discípulos perguntam quem é o maior, Jesus já começa a explicar uma coisa que é muitíssimo importante, que é uma consequência de perdoar. E eu vou ir construindo aqui com você. E como que ele começa a explicar esse entendimento de perdão para os discípulos e de ter um coração leve, um coração puro, um coração alicerçado nos fundamentos do reino de Deus? Ele chama uma criança como exemplo, e ele coloca uma criança no meio dos discípulos, e ele diz o seguinte: eu asseguro para vocês que se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Agora eu quero chamar a atenção para você de uma coisa. Muitas vezes nós lemos esse texto e nós confundimos o que Jesus está querendo ensinar. Porque quando a gente ouve ele dizendo que a gente tem que se tornar como criança, pode ser que a nossa mente já vá para um entendimento de que ele está querendo que a gente seja inocente. E Jesus não estava falando de inocência. Por que eu sei que ele não estava falando de inocência? Porque Jesus conta com filhos maduros para executar o reino dele aqui na terra. Então Jesus não quer filhos inocentes na presença dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então é óbvio que Jesus não falava da inocência da criança. O apóstolo Paulo fala que nós temos que crescer em Jesus até que não sejamos mais inconstantes, levados de lá para cá por todo tipo de doutrina, como que jogados pelo vento de lá para cá. Por quê? Porque isso seria imaturidade.
O apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor procura filhos maduros, porque o herdeiro, enquanto é menino, enquanto é infantil, imaturo, ingênuo, ele não tem direito a acessar a herança, mas a herança é dada para filhos que cresceram e criaram maturidade em Deus. Estão comigo, gente? Estão entendendo? Então, o que eu estou tentando te mostrar é que esse texto não se refere à ingenuidade ou a falta de percepção e de entendimento de uma criança. Por que Jesus não estava falando sobre isso? Como eu sei disso? Vou dar mais alguns exemplos para você. Porque uma criança, ela é tão ingênua que a gente engana ela com qualquer coisa. É ou não é? Ela é ingênua aqui a ponto de, quando um adulto oferece alguma coisa, e às vezes mesmo que ela não conheça, ela vai com esse adulto. Então não é essa ingenuidade ou esta pureza infantil que Jesus quer de nós, e o que Ele está falando ali, não é. Pelo contrário, Ele disse assim: olha, eu quero que vocês sejam simples como as pombas, mas eu quero também que vocês sejam prudentes como a serpente. E essa prudência não existe na vida da criança, existe? Não. Então, do que Jesus estava falando? Do que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos? Algo que as crianças têm, que nós adultos não temos. E que Jesus falou que nós tínhamos que nos converter para se tornar como elas. O que é que as crianças têm que nós não temos? A capacidade de não se ofender. Cara, uma criança, os pais normalmente pegam, corrigindo uma criança, vai lá dar uma chinelada, ou dá um tapa na bunda, ou pega a varinha, corrige. E cara, normalmente ela chora, mas 3 minutos depois ela já está no colo do pai e da mãe, buscando carinho, buscando conforto, não é assim? Quando não vem chorar no colo de quem mesmo o bateu, entendeu? Quando não apanha, já vem assim, querendo ter o colo. Por quê? Porque criança tem o poder e a capacidade de não ser ofendido. Você pega 2 crianças de 2 anos e meio, 3 anos brincando, elas sempre querem o mesmo brinquedo. Tem mais 38 brinquedos na salinha, mas é aquela que uma pegou é que a outra quer também, não é assim? Aí tem 2 mães bicudas ali do lado olhando as crianças brincar, e os filhos se atarracam, não é assim ou não? Por causa do brinquedo. Aí as 2 ficam de bico 15 dias, as crianças 3 minutos depois estão brincando juntas de novo. Por quê? Porque as crianças têm a capacidade de não guardar ofensa no coração. As crianças têm a capacidade de não deixar que aquilo que aconteceu determine os próximos passos da vida dela. A criança tem a capacidade de se colocar num lugar de humildade, a ponto de buscar conforto na pessoa que a feriu. Isso é muita humildade. Você concorda comigo? Sim ou não? Então tá, então aí eu entendo a próxima frase de Jesus. Quando ele diz assim, se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz o quê? Humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Agora eu quero te explicar um pouquinho a palavra humildade no contexto bíblico, no contexto que Jesus estava inserido. Porque aqui na nossa língua portuguesa, aqui na nossa nação pelo menos, na nossa cultura, quando a gente fala de humildade, o que a gente pensa? Quando você fala que uma pessoa é muito pobre, o que você usa para não falar que ela é muito pobre? Ela é muito humilde. Humildade não tem nada a ver com grana, nem muito nem pouco, porque tem rico, humilde e pobre orgulhoso. Tem ou não tem? Então, humildade não tem nada a ver com condição social. Nada a ver.
E quando eu vou para o contexto bíblico do que significa essa palavra, lá no original que foi escrito, que isso aqui foi escrito em grego, a palavra humildade, o dicionário define, sabe como? Rebaixar-se, colocar-se menos que o outro, se colocar numa posição inferior a outra pessoa. Então o que eu entendo? É Jesus ensinando. Se você aprender humildade com as crianças, por que aprender humildade com as crianças? Cara, quando a gente pega uma pessoa aí que mexe com crianças, qualquer um aqui que serve lá no Kids ou que trabalha numa escola, a gente sabe que criança, existe essa comparação, criança é uma esponjinha, quem já ouviu isso? Tudo que você ensina ela absorve. Por quê? Porque criança tem humildade para aprender. Criança tem humildade para olhar para todo mundo que está ao redor dela e ver pessoas maiores que tem para derramar na vida dela. Enquanto o adulto é orgulhoso e não consegue ter humildade, nem para não se ofender ou para perdoar e relevar as ofensas, e muito menos para se colocar numa condição de humildade, de ver que ele precisa sentar com o outro para aprender, ou ele precisa se rebaixar para deixar que o outro se sinta superior. Mas pastor, isso é muito difícil. Não, é possível porque Jesus ensinou, é possível porque o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, acho que é versículo 2, 3 e 4, que cada um de nós considere o outro superior a si mesmo. Cada um de nós considere o outro superior a si mesmo. E cada um de nós não fique atento apenas no que é seu, mas também ao que é do outro. Este é o papel de humildade que um ser humano se convertendo precisa entrar. Então olha para essa pessoa linda que está do teu lado e fala assim para ela: você é melhor e maior do que eu. Difícil falar isso para o outro, não é? É ou não é? Seja sincero. Por quê? Porque nós não somos humildes, nós não temos um coração moldável, ensinável, nós não temos a capacidade da criança de olhar o próximo maior do que nós, a não ser que seja uma pessoa de muita referência para mim. Vocês estão comigo, gente? E o que isso tem a ver com perdão? Tudo, vocês vão entender, nós vamos chegar lá. Então Jesus pega e fala assim, olha, então entenda, vem comigo, não tem nada a ver com inocência. Jesus não nos quer inocentes, você crê nisso? Jesus quer a maturidade dos seus filhos. A Bíblia diz, Romanos, esqueci o capítulo, diz o seguinte: que a natureza aguarda ansiosa a manifestação dos ruios. O que é ruios em grego? Filhos maduros. É ruios ou ruiós? Filhos maduros. Então toda a criação está aguardando a maturidade dos filhos de Deus, e não a inocência. Amém? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas tem um aspecto nas crianças que nós precisamos aprender, justamente para desenvolver maturidade. Quer ser grande no reino dos céus? Então você vai ter que aprender com as crianças. Desce, se coloca menos, se rebaixa, se coloca por baixo. Ah, mas pastor, eu não acho que é assim. Então, mas Efésios capítulo 2, do versículo 5 em diante, diz a respeito de Jesus, que embora sendo Deus, ele considerou que ser igual a Deus não era algo que ele devia se apegar, mas que ele desceu e se fez homem, e como homem se fez servo, e como servo ele foi para a cruz, e porque ele se humilhou, Deus o exaltou ao lugar mais alto que está acima de todo nome, e hoje ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e em breve voltará para governar as nações com poder e autoridade. Então, se ele é nosso exemplo, nós também precisamos agir conforme o que ele ensinou. Aí a gente continua no versículo 5, olha que interessante, ele diz o seguinte: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Obviamente ele já não está mais falando da criança em específico no meio, que ele pôs uma criança no meio, não foi isso que a gente viu? E agora ele já jogou para o plural, isso já não é mais as criancinhas, mas as crianças, as pessoas adultas que se converteram àquela atitude da criança. Como eu sei disso? Porque ele continua dizendo aqui, ó: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas, peraí, isso.
Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e pular no mar. Quem que são os pequeninos que creem nele? Cadê os pequeninos que creem em Jesus aí? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Somos nós. Por que nós somos pequeninos que creem em Jesus? Porque Ele é o Pai grandão que a gente toma pela mão para ajudar a gente a atravessar as ruas que a gente não sabe atravessar. Entendeu? Para conduzir a gente para um lugar que a gente não sabe ir. Ele é o nosso Pai grandão que nos protege das coisas que nós somos incapazes de nos proteger. Quem crê nisso? É assim que nós precisamos ver Ele. Nós somos os seus pequeninos. Você é pequenino de Jesus. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: cute, 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 você é pequenino de Jesus. E é interessante que Jesus continua dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, ou por causa das coisas que fazem tropeçar. Depende a tradução. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Primeiro, Jesus fala que é ai. Ai do mundo. Ai do cosmos. Ai de tudo aqui. Então, o que ele está falando? Cara, as coisas que fazem tropeçar no mundo causam dor. Ai. As coisas que nos ofendem no mundo causam dor. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem já foi ofendido por alguém aqui, levanta a mão. Quem já ofendeu alguém, levanta a mão. Viu? E isso dói, não dói? Quem sofreu muito com uma ofensa aí? E quem fez alguém sofrer e nem sabia que estava fazendo alguém sofrer, descobriu depois. Você ofendeu a pessoa e nem sabia que tinha ofendido, e depois ela veio falar com você e estava magoadaça com você, feridaça com você, e você nem sabia. Então Jesus falou assim: cara, isso vai causar dor para vocês. E isso é o que Jesus trouxe como coisas que fazem cair em pecado, ou coisas... Eu não gostei dessa versão da NVI, gente. Na minha não está assim. E a minha é NVI também, mas tá bom. A minha está escrito: ai das coisas que fazem tropeçar. É porque cair no pecado também dá certo. Eu vou explicar para você. A palavra aí, e se você pegar a tradução mais velha, se você tem aí na tua mão a versão Almeida, por exemplo, vai estar assim, ó: ai do mundo por causa dos escândalos. E por que eu não acho certo, e as versões mais novas da Bíblia não está traduzido como escândalo? Porque a hora que a gente pensa em escândalo, a gente pensa também numa coisa muito maior do que o que é o literal que a palavra significa. Porque quando a gente pensa em escândalo, o que a gente pensa? Uma coisa escandalosa, que todo mundo viu, que é uma coisa horrorosa, não é assim? É ou não é assim que você pensa? Porém, a palavra escândalo, que é a palavra traduzida aí, ela significa... Eu vou ler a tradução do dicionário. Aí tem duas palavras. A palavra escândalo e a palavra escandalizar. Então é o verbo escandalizar e é o substantivo escândalo. O substantivo escândalo é a palavra escândalon e no grego, e a palavra escandalizar é a palavra escandalizo. O que ela significa? Eu vou traduzir para você aqui, conforme o dicionário trouxe. Dicionário grego: colocar uma pedra de tropeço para que alguém tropece. Colocar um obstáculo no caminho do outro. Seduzir esta pessoa ao erro. Ofender. Continuando na palavra escândalo, é uma armadilha colocada para um passarinho. Quem lembra daquela armadilhinha que a gente fazia? Isso é feito desde os dias de Jesus. Faz uma caixinha, coloca uma varetinha, coloca a coisinha lá dentro. Quem conhece isso? Quem já viu isso? Por que é uma armadilha? Porque quando a pessoa cai, ela fica presa. Também poderia ser traduzido como um anzol que pesca um peixe. É uma armadilha que fisga o peixe. E uma vez que fisgado, ele não escapa mais. Então, uma vez que eu me escandalizei, eu estou preso em alguma coisa. Quem está entendendo? Uma vez que eu absorvi a ofensa, eu estou preso em alguma coisa. É aquilo que faz cair. E é um impedimento colocado no caminho de alguém. É esta palavra, é isso que a palavra
tropeçar significa aí. E ele disse: ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. Ai do mundo por causa das ofensas. Porque nós temos a capacidade de ofender e de sermos ofendidos muito facilmente. E a gente está numa geração tão mimimi que tudo ofende, né, gente? Não é? Tudo é ofensivo hoje. Outro dia eu vi um negócio na internet, é uma baita de uma brincadeira, mas uma baita de uma verdade. Eu não sei o nome do cara lá, porque eu vi num Reels, na verdade. Mas ele pegou um cubo mágico. Quem já brincou de cubo mágico aí? Quem conseguiu formar? Tem alguém que conseguiu formar os lados certinho aí? Tem alguém? Vocês são CDF, hein? Eu nunca consegui fazer isso, gente. Meu cérebro não vai para esse lugar aí, não. Eu só bagunço. Quanto mais bagunçado fica. Tá, mas vamos lá. Ele apresentou um cubo mágico onde todos os lados tinham a mesma cor. Quem já viu esse meme aí, esse Reels? Aí perguntou: mas por que o cubo mágico não é todo colorido? Ele falou: é para essa geração, onde todos são vencedores e ninguém precisa disputar com ninguém. E se for diferente, ofende. Geração de 2010, 2005 para cá. Cara, Jesus falou que isso seria um problema. Mas ele trouxe a solução. E aí ele continua dizendo: cuidado para não ofender. Se você ofender alguém, é melhor que você amarre uma pedra no pescoço e pule no mar. É melhor do que você ofender alguém. É melhor do que você fazer alguém ficar ofendido com você. E aí ele continua dizendo, aqui Jesus entra num aspecto que eu não sei como isso tem um nome na língua portuguesa, mas eu não me lembro, pode ser sincero. Quando Jesus usa algo muito radical para tentar mostrar a importância, quando algo muito absurdo é usado para tentar mostrar a importância daquilo que está sendo dito. Olha lá, ó, eu tenho um filho CDF, gente, é diferente, viu? Hipérbole. É uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É quando você dá uma coisa muito forte para tentar mostrar que aquilo é muito importante. Então o que Jesus faz? Olha o que ele diz. É isso, né, Elaine? A Elaine já foi para o Google. Ele diz o seguinte, versículo 8: se a sua mão ou seu pé te causa ofensa, a palavra aí é escandalizo, te causa ofensa, corte ele. É melhor você entrar na vida sem o pé do que você ser lançado no fogo do inferno com os 2 pés. Se o teu olho te escandaliza, se o teu olho te faz pecar, se o teu olho é uma pedra de tropeço para você, se o teu olho te ofende, arranque ele. E é óbvio que Jesus não está mandando a gente se mutilar, até porque isso é pecado. Então Jesus está usando uma hipérbole para poder mostrar o tanto que isso é intenso, o tanto que isso é sério. Quem consegue entender o que eu estou falando? Cara, isso é tão sério que se teu pé está te ofendendo, é melhor cortar ele fora. De tão sério que o negócio é, que o assunto é. E Mateus 18 inteirinho vai falar sobre esse assunto, mas eu vou voltar em Mateus 18 nas próximas mensagens. E eu quero ir com você agora para entendido o que é ofensa. Amém? Então eu vou usar uma frase do Luiz Hermínio aqui, que eu gosto bastante. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela, ó: não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Não é isso? É isso. Falou? Falou? Você está longe de alguém, você está sentado sozinho, você falou para quem? Falou para o anjo que está do teu lado? Então fala para o anjo. O anjo não vai se ofender. Não, nem precisa falar para o anjo. Amém? Então é isso, consegue entender? Não se ofenda, não ofenda e não se defenda. Mas vamos continuar. Vai comigo para Mateus capítulo 5, versículo 23. Vamos continuar entendendo. Acharam? Diz assim: portanto, se você estiver
apresentando a sua oferta diante do altar, e ali você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Nós vamos continuar lendo, deixa o versículo aí, mas deixa eu explicar essa primeira parte. Vem comigo agora, porque isso é muito, você precisa desse entendimento para entender esse versículo. Jesus aqui estava falando ainda para pessoas que estavam no tempo da velha aliança, da lei. Por quê? Porque o tempo da graça foi aberto a partir da morte e ressurreição de Cristo na cruz. Você crê nisso ou não? Quem trouxe a graça? Não foi a morte e a ressurreição de Jesus? Tá? Então Jesus aqui, ainda em vida, está falando, ainda como homem, está falando a respeito de pessoas que andam no tempo da lei, que ainda levavam oferta lá no templo. Um cabritinho, uma pombinha, alguma coisa para ser morto, derramado sangue para que ele fosse perdoado. Estão comigo? Olha o que ele diz: se você chegar lá no templo, lá no altar, para entregar a sua oferta, e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, ele não está falando da tua ofensa, ele está falando da ofensa que você causou. Entende? Às vezes sem querer. Quem já ofendeu alguém sem querer aí? Às vezes ele está falando, a chuva, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus pela chuva? Amém. Então ele está falando a respeito de alguma coisa que você ofendeu o próximo. Agora eu quero te colocar no contexto do Novo Testamento, no contexto da graça, no contexto dos dias que nós vivemos. Porque hoje a gente não leva o animalzinho lá e lá na frente do altar a gente vai lembrar. Então hoje o sacrifício e a oferta sou eu. Como assim, pastor? O apóstolo Paulo disse assim, ó: ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o culto que vocês prestam a Ele de forma racional. Romanos 12:1. A oferta e o sacrifício hoje sou eu apresentado na presença de Deus, com um coração quebrantado e contrito, para que Ele possa mover a minha vida, se relacionar comigo, falar ao meu coração, ministrar coisas dentro de mim. Nós somos o sacrifício oferecido para Ele agora, vivo, santo e agradável a Ele. Amém? Estão comigo? Então, sabendo que eu sou o sacrifício, eu também quero que você entenda que o altar não é essa plataforma aqui. Por quê? Porque altar é lugar de sacrifício, é lugar de morte. Então isso aqui na Bíblia chama púlpito. Sabe o que significa a tradução da palavra púlpito? Lugar elevado, plataforma. Então isso aqui é púlpito, palco, plataforma, lugar elevado. E aqui não tem sacrifício. Aqui tem luzes, brilho, fumaça. Certo? Onde é o meu lugar de sacrifício? É quando eu entro na presença de Deus sem ninguém me ver. É quando eu vou para o meu quarto no secreto e lá eu derramo a verdade de quem eu sou. E arranco todas as minhas máscaras. Tudo aquilo que eu não quero mostrar para ninguém, eu apresento diante do meu Pai. Em verdadeira oferta e sacrifício. E lá eu sou mudado, moldado, transformado. Lá é meu lugar de sacrifício, onde eu me coloco à disposição do meu Deus para ser transformado. Onde mais é o meu lugar de sacrifício? É no meu dia a dia. Quando uma pessoa me esfola, o meu amigo fala mal de mim, eu continuo amando ele. É ou não é sacrifício isso? Quando eu tenho vontade de matar alguém, mas ao invés de matar, eu sei que eu tenho que escolher amar e eu continuo amando. Quando eu tenho vontade de falar mal dos outros, mas eu não fofoco porque eu sou de Deus, então eu abençoo ao invés de amaldiçoar. Esses ambientes são ambientes de sacrifício. O sacrifício sou eu. Então o que Jesus está falando? Ok, quando você entrar lá no teu quarto para ter um tempo comigo, para chegar no altar e se entregar na minha presença, e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não dá para ter relacionamento comigo se você não tem bom relacionamento com as pessoas. Vai lá, conserta a coisa primeiro. Se você não consegue se relacionar com um homem que você vê, que jeito vamos nos relacionar com um Deus que nós não vemos?
Então vai lá, conserta com o teu irmão, volta aqui, porque eu vou estar aqui te esperando, de braços abertos, com o coração aberto. E eu sei que você pode ir lá, pode chorar, pode clamar, e pode ser que você esteja dizendo assim: Deus, eu não sinto a tua presença, cadê você, Deus? Cadê você, Deus? Eu venho na igreja, tudo acontece, mas eu não consigo sentir nada, tocar nada, Deus. Cara, às vezes o que está faltando é você ajustar alguma coisa com alguém. Às vezes você ofendeu alguém e precisa ir lá, falar: olha, errei. Pastor, não é fácil isso, mas é possível. É muito possível. E tem que fazer, tem que aprender a ser humilde. É por isso que Jesus falou assim, ó: se vocês querem viver livre das ofensas, vocês precisam se converter e se tornar como as crianças. Qual que é a característica da criança? Perdoa fácil, não se ofende, está pronta, busca conforto no colo de quem a ofendeu. Cara, isso é incrível nas crianças. Você concorda comigo? Só que nós somos orgulhosos e a gente tem dificuldade de voltar lá, porque eu falei com razão, ele tinha que escutar mesmo. E ele que se resolva com o problema dele. Eu fiz, está feito. Não é assim, gente? Não é assim que a Bíblia manda a gente agir. Não é. Eu vou contar uma experiência para você entender. Porque eu também sou ser humano. E também fico nervoso de vez em quando. Esses dias nós tivemos um problema no internet banking aqui da igreja. E o pessoal da secretaria não conseguia pagar conta nenhuma, fazer nada porque travou. E aí, como eu sou o pastor presidente, é eu que tenho que ir até o banco para assinar um papel. Presta atenção nisso que eu vou falar, que isso é retrógrado, mas ainda é real. Eu tenho que ir até a agência bancária, pegar uma senha, esperar a minha vez para assinar um papel para que a senha do internet bank seja liberada novamente. Então é um sisteminha ultrapassado, mas ele é verdadeiro, ele existe. Isso já aconteceu pelo menos umas 5 ou 6 vezes aí nos últimos anos. E eu tenho que ir lá na agência e fazer isso. E aí aconteceu recentemente, acho que uns 2 meses atrás, ou um pouco mais. E eu fui lá. Quem ama ir no banco aí, levanta a mão. Não é de Deus não, né, gente? Então tá, vocês já entenderam, né? Eu não gosto de ir no banco. Aí é lá no centro da cidade, melhor ainda, né? E no banco lá no centro, ótimo para estacionar, tudo, né? 10. Aí eu peguei o carro e fui lá para o banco. E quando eu cheguei no banco, peguei a senha, esperei, me atenderam. Eu peguei, olhei para o gerente e falei assim: olha, eu preciso liberar o acesso ao internet banking. E aquele dia já tinha acontecido algumas coisas, eu estava nervoso, eu já cheguei no banco nervoso. Quem já ficou nervoso aí durante o dia porque as coisas não andam bem do jeito que você queria que andasse? Quem já ficou aí? Então tá, eu também acontece isso, tá bom? E eu estava nervoso, eu estava irritado, porque as coisas tinham dado errado até ali e tal, ainda tem que ir para o banco, aquela coisa e tal. Cheguei lá na mesa do gerente, e aí eu peguei e falei para ele: aconteceu isso, quero liberar a senha da internet. Aí ele pegou, imprimiu um papel e ele falou assim: então, só que tem que assinar você como presidente e o tesoureiro também tem que assinar. Eu falei: não, mas eu já vim aqui um monte de vezes, quando a gente tem conta aqui, eu acho que já é a 5ª, 6ª vez que eu venho aqui para assinar isso aí, para poder liberar esse negócio. Então, mas o tesoureiro tem que assinar também, se vocês não vierem os dois aqui eu não posso liberar. Você entendeu, né? Aí eu fui super educadinho com ele, grosso, mal educado, fui. Estou confessando meu pecado aqui diante da igreja. Fui mal educado com o moço. Depois que eu fui mal educado e grosso com ele, ele ainda foi bom comigo. Ele falou assim: eu vou fazer o seguinte, então, vou te abrir uma exceção. Pega o papel, leva para o tesoureiro, pede para assinar e depois você traz. Mas eu preciso da assinatura dos dois. Aí eu falei: tudo bem. Peguei o papel e fui embora da agência super feliz. E aí eu peguei a assinatura do tesoureiro e voltei lá no outro dia, porque aquele dia também já não dava tempo mais e tinha a conta para pagar. E aí eu voltei no outro dia. Quando eu cheguei lá para entregar o papel para ele liberar o negócio, a primeira coisa que eu disse foi: olha, ontem um dia não estava muito bom e eu estava bem irritado, e aí eu quero te pedir desculpa.
Porque eu não devia ter agido da forma que agi com você e nem ter falado da forma que eu falei com você ontem. Então, antes de qualquer coisa, me desculpa. O moço ficou até constrangido, porque eu acho que isso não deve ser normal, principalmente para um atendente público. Ele falou, não, imagina, acontece. Então, a gente precisa reconhecer quando a gente ofendeu alguém. Mesmo que a minha ofensa para ele não tenha significado nada, porque o que eu sou para ele? Nada. Você concorda comigo? Porque a ofensa ela é mais dolorosa e mais terrível quando a gente recebe de uma pessoa de pertinho. Quanto mais próximo é a pessoa que nos ofendeu, maior é a dor que esta ofensa causa. Quanto mais amável e quanto mais respeito a gente tem, quanto mais confiança a gente deposita em quem nos ofendeu, mais dor essa ofensa causa. Então eu sei que a minha ofensa na vida daquele moço não mudou nada, pode não ter mudado nada, porém eu posso ter deixado o dia dele pior do que estava. Você concorda comigo? Então isso precisa ser arrumado. E nós precisamos entender essas coisas. Jesus falou, se você quer se relacionar comigo, cara, e tem alguém que tem alguma coisa contra você, vai lá e coloca a coisa em ordem. Depois você vem. Estou aqui de braços abertos esperando para ser teu pai, teu amigo, teu rei, teu senhor, mas você precisa se arrumar aí na terra. Aí ele continua, versículo 25. Coloca aí para mim. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto você estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele o entregará para o juiz para o guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O que Jesus está tentando dizer aqui? Cara, resolva-se com as pessoas enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há vida, enquanto você ainda está no caminho com ela, enquanto não acabou o caminho aqui na terra. Por quê? Porque a terra é um preparatório para a eternidade. E deixa eu te explicar, vou tentar fazer uma analogia aqui. A eternidade comparada à vida na terra é como os 9 meses de um bebê no ventre de uma mãe comparada a uma vida inteira. Entende isso? É como um vestibular de 4 horas para uma faculdade de 5 anos. Consegue entender? Aquelas 4 horas vão determinar onde você vai viver os próximos 5 anos da sua vida, não é? Imagina um vestibular. Você está prestando em 15 universidades diferentes, 5 universidades diferentes, no Brasil afora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ok, só que aquelas 4 horas ou 3 horas e meia de um vestibular determina onde você viverá os próximos 5 anos. E às vezes o resto da vida. Porque tem gente que vai lá fazer a faculdade e não volta mais. Então são 3 horas que determinam o resto da vida toda. Assim é a nossa vida aqui na terra. Ela é aquilo que determinará toda a eternidade e onde vamos viver essa eternidade. Então Jesus está falando assim, cara, ajeita com o teu adversário, com a pessoa que está pensando em te processar, com a pessoa que está arrumando rolo com você, treta com você, enquanto você está aqui na terra. As pessoas que te ofenderam, que te magoaram, arruma com ela enquanto você está aqui. As pessoas que você ofendeu, as pessoas que estão querendo você mal, ajeita com ela enquanto você está aqui na terra. Enquanto há ainda esperança no caminho. Isso é tão real, tão real, tão real. E eu quero contar uma experiência para você. Mais uma. Eu acho que é mais ou menos 1 ano e meio, 2. Minha avó ficou muito doente. Mãe da minha mãe. E minha avó ficou doente e as coisas foram piorando. Sabe quando os órgãos vão parando, as coisas vão ficando difíceis, sabe? Pessoa já idosa. E não arruma, não conserta, não sara, sabe aquela coisa? E ela ficou, acho que a primeira vez, quase 20 e poucos dias internado. E aí o médico, sabe quando o médico manda para casa, porque já não tem mais o que fazer no hospital?
e mandou minha avó para casa, e minha avó ficou lá 15, 20 dias em casa, e passou mal de novo, e voltou para o hospital, e mais 15, 20 dias no hospital, e voltou para casa, cara, não, o médico na terceira vez que minha avó foi internada, o médico chamou minha mãe, e disse assim para ela: Dona Célia, conversa com a sua mãe. Aleluia, a voz dele troveja sobre as águas. Glória a Deus. Ó, vem pra cá. O médico chamou minha mãe e falou assim: Dona Célia, conversa com a sua mãe. Sua mãe precisa consertar alguma coisa ainda em vida. É por isso que ela não parte. Não existe lógica a sua mãe estar viva ainda. Tem alguma coisa prendendo ela aqui na terra. O médico disse isso. Minha mãe veio conversar comigo. Rô, o que eu faço? Eu não sei como conduzir isso. Falei: mãe, tem que ser você que está sendo acompanhante dela. E eu conversei com a minha mãe. E minha mãe conseguiu ter uma conversa com a minha avó. E realmente havia algo que ela ainda não tinha liberado, perdoado durante o caminhar da vida. Então a pessoa na qual ela tinha essa ofensa guardada foi até o hospital. E eles conversaram, choraram, se perdoaram. E na mesma noite minha avó partiu para morar com Jesus. Porque minha avó era de Jesus, ela ia à igreja, ela reconhecia Cristo como Senhor. Só que ela estava sofrendo aqui, muito sofrimento. E não ia por quê? Porque do jeito que ela estava, ela não ia para a eternidade com Jesus. Por quê? Porque quem não perdoa as ofensas que os outros fizeram, não pode ir morar com Jesus. Nossa, pastor, lembra que eu falei para você que a palavra de hoje determina a tua vida, e ela é uma palavra de vida ou morte? Vamos ler o versículo que eu estou falando? Vamos lá, para Mateus capítulo 6, versículo 9 agora. Diz assim, esse vocês conhecem, ó. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas. Não é? A palavra ofensas aí é a mesma palavra grega que a gente está falando. Ok? Perdoa as nossas ofensas, assim como já perdoamos os que nos têm ofendido. Então perdoa as nossas dívidas, assim como a gente já perdoou quem está nos devendo. E cara, a ofensa é justamente isso. Quem aqui já usou a expressão assim, ó: você vai me pagar? Tomara que pague, mas pague a prestação, para doer bastante. Na verdade, quando a pessoa nos ofende, a gente quer que ela colha aquilo que ela plantou. A gente espera que ela morra. Só que deixa eu te explicar uma coisa: a ofensa é um copo de veneno que eu bebo e espero que o outro morra. Porque quem vai ficar aprisionado na armadilha sou eu, e não a pessoa. Então às vezes você começou um ambiente de cativeiro ali, e a vida da pessoa seguiu, e a tua virou um inferno. Tudo travou, tudo parou, as coisas começaram a se enroscar, e você fala: Deus, não fui eu que causei, Deus, foi ela. Por que, Deus, isso acontece comigo? Porque você se colocou numa posição de ofendido, e com isso você se tornou uma vítima, se colocou num lugar de vítima, e aí você guardou essa ofensa no coração. E aí a palavra de Deus diz em Hebreus 12, versículo 15, que quando eu guardo uma raiz de amargura dentro de mim, ela cresce, brota e contamina. Então isso entrou em você e te deixou mal. Só que no Pai Nosso, Jesus dá uma condição para eu ser perdoado. Isso aqui é uma condição, é condicional. Perdoa os meus pecados, assim como eu já perdoei. Não é eu perdoarei, assim como eu já perdoei quem me ofendeu. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu já perdoei os que estão devendo para mim.
A condição de ser perdoado é já ter perdoado o próximo. Então olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: se você não perdoa o irmão, Papai do céu não te perdoa. Isso é sério. É tão sério que eu quero continuar lendo o texto com você. Jesus não repetiu nenhum assunto do Pai Nosso, ele repetiu, mas o do perdão ele repetiu. Quer ver? Continua. Versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Acabou o Pai Nosso, amém? Só que começa a explicação de Jesus, versículo 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. 15. Mas, condicional de novo. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Cara, entenda uma coisa: se você não perdoa as pessoas, se você tem ofensa guardada aí dentro, e você não consegue perdoar alguém, todos os teus pecados do dia que você se ofendeu até agora estão sobre a tua vida. E isso é um peso. Isso se torna um cativeiro. Porque todos os teus pecados, porque você não perdoou. O Pai Celestial não pode te perdoar. Ensinamento de Jesus, quando Ele ensinou as pessoas a orarem. Então o que aconteceu no contexto com a minha avó? Desde o dia que ela se ofendeu com essa pessoa, os pecados dela não foram perdoados mais. Então tinha um acúmulo ali, sei lá, de 30 anos de pecado. Sabe quanto tempo demora para Jesus perdoar? Num choro de confissão. Para Jesus arrancar todo aquele peso. Aí eu entendo quando Ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso para suas almas. Vem, deixa o teu fardo pesado e vem pegar o meu fardo, que é leve e suave. Só que enquanto eu ficar guardando a ofensa do outro, eu não posso ser perdoado pelo Pai. Isso é muito sério. Porque quem não é perdoado não pode viver a eternidade com Jesus. Porque a condição para viver a eternidade com Ele é se arrepender e ser perdoado. Então, lembra que eu falei no início que isso aqui seria uma vacina? Então entenda uma coisa. Nas próximas palavras eu vou trazer muita coisa que vai destravar as coisas na tua mente. Mas hoje eu estou te mostrando o problema. E é um problema sério. Sério, que pode determinar toda a tua eternidade, com ou sem Jesus. Porque a ofensa pode te levar para o fogo do inferno. Jesus disse isso, cara. Isso é forte. É ou não é, gente? Isso é pesado. Agora eu quero fazer você entender mais algumas coisinhas a respeito de ofensa. Eu quero ler algumas coisas aqui para você, que eu escrevi. Preste atenção, bastante atenção. Eu já falei esse e vou repetir. Não perdoar é tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Não perdoar é como dizer para Deus, preste atenção nisso. Não perdoar é como dizer para Deus: eu sou melhor que você, porque você escolheu me perdoar, mas a minha arrogância prefere ficar na ofensa. Não perdoar é carregar um fardo pesado que já deveria ter sido entregue para Jesus. Não perdoar se torna uma ferida com uma casca que precisa ser amolecida pela unção do Espírito Santo, para que você receba a cura. A pessoa que não perdoa e deixa o tempo... Quem já ouviu falar que o tempo resolve, o tempo cura? Quem já ouviu falar? Mentira, o tempo aprofunda o problema. O tempo o que faz? O tempo cria uma casca em cima da ferida. Imagina aquela ferida, bem ferida, e aí aquela cascona dura em cima. Então parece que está tudo bem, mas esbarra ela em qualquer outra ofensa para você ver o que acontece. Aquilo sangra, te dói, te machuca. A falta de perdão, a ofensa,
É uma ferida com uma casca grossa que parece que está tudo bem, mas é só relar. É só bater ela em algum lugar. É só alguém vir te dar qualquer cutucadinha de novo naquela mesma área, você já sai bravo. Eu vou continuar, preste atenção. A falta de perdão causa doença no físico, que não pode ser diagnosticada pelos médicos. A ofensa que você guardou vai fazer você ter doenças, que você busca médico e não descobre o que é. Por quê? Porque ela é uma armadilha. A falta de perdão causa dores nos ossos e nos nervos, que são incuráveis e nem remédio para dor alivia. Isso é consequência a longo prazo de ir guardando a ofensa. O acúmulo das ofensas fará que a pessoa se torne uma grande ferida ambulante. Tudo dói, tudo machuca. Ninguém mais pode se aproximar. Então isso normalmente faz com que a pessoa se feche. E ela tenta criar um muro de proteção onde ninguém pode se aproximar dela mais. Onde qualquer um e qualquer coisa que falam machuca ela, ofende ela. Por quê? Porque ela já se tornou uma grande ferida ambulante. E aí ela começa a levantar muros de proteção para tentar se proteger das outras pessoas. Só que é um muro de proteção que ela levanta ao redor dela. E ela constrói não um muro de proteção, mas um muro de prisão. Então o muro que ela construiu aprisiona ela dentro daquele círculo fechado. E impede ela de caminhar na vida. Então não é vida mais, é uma sobrevivência medíocre. Por causa da falta de perdão. Normalmente, essa pessoa se coloca numa prisão. Uma prisão repleta de mágoas, dores, rancores e amarguras, porque a pessoa ofendida, que guardou a ofensa, se torna amarga e torna a vida um verdadeiro fardo a ser carregado. Querido, por que eu estou te falando tudo isso? Eu gostaria de continuar aqui. Mas é pouco tempo para tudo que eu tenho que falar, então nós vamos fazer uma série de mensagens. Hoje eu estou te dando o vírus modificado para que se torne uma vacina no teu interior, para que você nunca mais caia no laço da ofensa e nunca mais corra o risco de perder o seu relacionamento com Jesus por isso. A semana que vem eu estarei trazendo os padrões de Deus para o perdão. É lindo. E você vai começar a entender que perdão não está na esfera do sentimento, mas sim na esfera da decisão. Perdão eu decido dar. Você também vai entender que existem pessoas que eu posso perdoar, me reconciliar, mas propositalmente eu não preciso andar mais com ela. Só que existem outras pessoas que o perdão e a reconciliação também será necessário um reposicionamento. O que é um reposicionamento? A pessoa precisa ter o mesmo lugar que ela tinha antes de me ofender, no meu coração, na minha vida. E aí é um passo além. Então tudo isso nós vamos falar semana que vem e na outra. E por último, pode ser que a Elaine pregue alguma coisa sobre vitimização. A cara dela. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas a ofensa não é um lugar que você pode permanecer. A pessoa ofendida não avança no propósito, não avança naquilo que Deus tem, porque é impossível, segundo os ensinamentos de Jesus, nós avançarmos. Então, você foi feito não só para perdoar fácil, porque tem gente que perdoa fácil, não tem? Tem ou não tem, gente? E tem gente que é mais melindrosinho, guarda mais uns dias, não é? Não, eu sei que eu tenho que perdoar, mas não quero fazer agora. Tem ou não tem?
Eu sei que eu tenho que perdoar, mas peraí, deixa eu digerir isso aqui primeiro. É ou não é assim, gente? Tem a ver com o nosso temperamento, com o nosso jeito de ser. Só que Jesus quer te fazer facinho nessa área, tá bom? Igual criança. Converta-se, fala, cutuca a pessoa assim, fala assim, fica facinho. Entendeu? Fica facinho, nesse caso você tem que ficar facinho. Jesus falou, converta-se, torne-se igual uma criança. Criança é facinho, gente, perdoa fácil, ama fácil, beija fácil, corre para os braços de qualquer um fácil. Criança é aberta, criança é humilde, criança é vulnerável. Deus quer que você seja vulnerável ao próximo. Como assim vulnerável, pastor? Lembra quando ele ensinou assim, ó, quando te ferirem na face direita, oferece a outra. O que Jesus está falando? Cara, quer uma coisa mais ofensiva do que tomar um tapa na cara? É ou não é ofensivo? Então o que ele falou? Quando te ofenderem, cara, não é seja fácil de perdoar. A verdade é que o posicionamento que Jesus quer de nós é assim, ó, não se ofenda a ponto de estar pronto para dar a outra face sem se ofender também. Então tá, cara, eu posso ser mais melindrosinho para perdoar, eu posso perdoar fácil, mas onde Jesus me quer? Onde eu não me ofendo mais. Onde a ofensa já não tem mais lugar no meu coração. Não é fácil, eu aprendi isso do jeito mais difícil. Fui ofendido demais. Está aí minha esposa de testemunha. Me ofenderam de toda forma que você pensar. Você pensa que não passei por provas e lutas para poder Jesus ir moldando esse ser aqui? Passei. Sanguíneo, bravinho, brigava com as pessoas, era chato, de vez em quando arrogante. Cara, e Jesus tem que moer a gente vai para um lugar de sacrifício, lembra? E aí a autoridade que Ele pode derramar sobre a nossa vida vai crescendo. Esta é a consequência de andar fora da ofensa. Eu vou falar isso no último culto. Cara, quantas vezes me ofenderam? Existem algumas coisas ainda que é difícil de engolir. Passa na garganta igual um carocinho de abacate, sabe assim? Você engole, mas cara, engole e segue. Vive, seja livre, entende? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E tinha gente cuspindo nele. Entende o que eu estou falando? Jesus na cruz, cara, as pessoas que estavam zombando dele, ele falou assim, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus tinha a capacidade de não se ofender. É essa capacidade que está armazenada no céu pelo Espírito Santo para ser derramada sobre o teu coração. E vai ser derramada nesses dias, quem crê? Então comprometa-se em não faltar dos próximos cultos, para que a gente conclua essa série de mensagem e você saia vencedor. E às vezes se a mágoa, o rancor, a dor, Jesus vai tirar a fibromialgia de algumas pessoas quando elas liberarem perdão nessa série de mensagens. Existe fibromialgia que é consequência da ofensa. Jesus vai curar. Porque não é a cura que você precisa, é liberar o perdão para ser perdoado. Quando os pecados saírem de cima da tua vida, então a dor sai. Jesus tem grandes coisas para fazer nesses dias, eu creio. Só fica firme, continua. Pastor, e o que eu faço nessa semana? Ora, jejua pelo teu coração. Fala, Jesus, meu coração é ruim, eu quero matar. Eu quero que morra. Não é? Eu quero ver a pessoa mal. Se a pessoa me ofendeu, eu quero que ela se estrepe. Então jejue pelo seu coração. Ore para que Jesus mexa na tua estrutura, na estrutura de quem nós somos, porque nós somos arrogantes, orgulhosos, mas nós vamos nos converter e se tornar como crianças, amém? Então coloque-se de pé. Sua oração nessa noite terá esse foco. Jesus, o meu coração precisa ser claro para mim. O que há em mim que precisa ser modificado? Quais áreas da minha vida, Senhor, que eu não libero? Comece a orar e falar com Ele, Senhor, quais são as pessoas que me ofenderam, que, sabe, eu prefiro que esteja longe. Quais são as pessoas que me ofenderam, que eu prefiro que morra.
Você quer fazer uma pergunta para você mesmo, para você saber se você conseguiu realmente liberar perdão para essa pessoa. Imagine você sentado num café, e você está lá sentado nesse café, e essa pessoa chega, entra por aquela mesma porta que você, e ela resolve tomar lugar à mesa junto com você. Qual que é o sentimento que viria no seu coração? Analisa aí o seu coração, que você vai começar a entender como ele está. Pastor, eu acho que eu queria catá-la para o pescoço e matar. Então teu coração ainda não se converteu ao coração que Jesus quer te dar. Porque é possível ser livre da ofensa, é possível viver uma vida de liberdade, é possível viver uma vida leve, sem fardos, sem carregar angústia, dores, mágoas, rancores. A tua alma se alegrará o dia que você perdoar. Perdoar é liberar o outro para que você tenha vida. Perdoar é liberar o outro para que você caminhe, para que você saia da armadilha. Ai do mundo por causa dos escândalos, é inevitável que eles venham, mas nós podemos viver livres do ambiente da ofensa e do escândalo. Comece a orar e falar com Jesus. E se você precisa do auxílio do Espírito Santo para romper esses ambientes, se você já conseguiu enxergar alguma coisa em você, eu gostaria de fazer um chamado nessa noite. Você que pensa assim: Senhor, eu vou precisar de ajuda nisso. De alguma forma eu preciso de auxílio nessa área. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Seja você que tem que perdoar, ou você que tem que auxiliar alguém a perdoar, ou você que precisa resolver as coisas mais rápido no seu coração, sai do teu lugar e vem até aqui na frente. Jesus tem cura para você nessa noite. Perdão é uma decisão. Já comece a liberar, já comece a falar em oração: Deus, eu perdoo, eu escolho perdoar. Deus, eu escolho viver livre da ofensa, porque se é a liberdade que o Senhor tem para mim, a partir do meu perdão, então eu escolho perdoar. Comece a orar nesse momento, comece a falar com Jesus. Ele está aqui nessa noite. Vai falando com Ele: Senhor, eu preciso do Teu auxílio. Eu preciso do Teu auxílio para liberar perdão. Eu preciso do Teu auxílio no meu coração. Vai falando com Ele agora. O Senhor diz que se você entendesse o tamanho do amor que Ele tem por você, você entenderia que essa perca não reduz o grande amor que o Pai tem. E Ele manda te dizer que essa pessoa foi tirada da sua vida, porque o plano eterno segue, e que a geração dele passou, mas a sua precisa continuar. E Ele pede para te dizer que essa pessoa está na eternidade com Ele, mas que você, se você não liberar o seu coração, você não poderá estar lá. Então não, Deus não tem culpa, porque ciclos se abrem e se fecham, flores nascem, crescem e murcham, e cada um tem a sua estação de nascer, crescer, florescer e murchar. Isso também cabe ao ser humano. Isso não muda quem Deus é. A tua vontade não anula a soberania de Deus. Hoje Ele te chama: filhinho, volta para casa, porque a tua ofensa para comigo não mudará aquilo que já aconteceu, mas pode mudar a tua eternidade. Comece a orar para o Senhor e falar: Senhor, você que precisa perdoar alguém, comece a dizer: Senhor, eu escolho perdoar. Senhor, eu decido perdoar.
Vai falando para Ele.